Conforme eu já expliquei para vocês, eu tenho só receio de uma coisa acontecer para esse ano, que é o que aconteceu em 2017, que é ir cada vez menos pessoas aceitando o prejuízo e do nada, em novembro, dar uma pedrada de 50%. Do nada dá essa pedrada. O Ethereum está mais bonito que o BTC nas reversões já semanais e mensais. O Bitcoin ainda tem um caminho, né? Também acredito que pode subir ainda hoje, tá? Está conseguindo romper o último suporte de baixa, né? Esse é o primeiro sinal que a gente precisa para trazer reversão de tendência verdadeira no semanal. Então ele está trazendo essa reversão, né, esse progresso. No meu entendimento, tranquilamente ele pode buscar a média amarela, a média de 20 dias aqui, ou de 20 semanas no caso, e a média, que é a principal média, que é a região de 74, que é a principal resistência agora de curto prazo, e na minha opinião tem muita chance de buscar, porque a maior liquidez do BTC está aqui em cima, 74, tá? Na última abertura do mês de junho. Então, quando junho começou, ele derreteu forte ao longo de todo o mês. Como são meses antagônicos, ele pode vir buscar o 74. Aí, a questão toda vai ser quando ele voltar. Quando ele voltar, ele vai testar e vai fazer fundo mais alto para a gente reverter finalmente? Ou ele vai abrir uma nova perna de baixo? Essa é a questão. Tá? Então, ele vai vir para cá, vai trazer, e aí vai fazer isso aqui, ou ele vai fazer busca de liquidez, 74 ou 75, e depois vai abrir mais uma perna de baixo. Tá? Essa é a pergunta que eu fico. Se o nosso topo, se a gente considerar que o topo do ano passado foi 15 de julho, então 15 de julho tem que ser o fundo, tá? Que foi o que pegou agora. Então 15 de julho tem que ser o nosso fundo, tá? Se completou já um ano de bear market, porque geralmente o bear market do Bitcoin dura no ciclo 365 dias, tá? Então quando ele chegou no dia 15, aqui ó, aqui foi 15 de julho do ano passado, estávamos em topo. Quando a gente chegou aqui, tá? O preço, se a gente considerar o primeiro, aqui ó, 15 de julho, 365 dias, o fundo está aqui, show de bola, acabou o bear market, alta. Se a gente considerar que o topo foi ou em agosto ou em outubro, a gente ainda teria espaço para mais uma super queda, tá? Na dúvida, como eu não sei responder isso, eu já estou comprando. Mas eu não zero posição, não zero meu dinheiro, porque caso ele caia mais do que eu espero, eu compro com 20% mais barato do que eu já comprei, tá? Ou seja, eu comprei no fechamento mensal. O fechamento mensal foi dia 29, então eu comprei 58. Essa foi a minha última compra que eu fiz. Agora, geralmente o topo, né? O topo, ele tem uma seguinte característica, né? Ele tem a perda de volume. O fundo também, perda de volume e lateralidade. E aí é o seguinte, na média 8 semanal ele está segurando, média 20 beleza, ele está quase vindo para romper, né? Quando ele romper a média verde e a média amarela é reversão de tendência de verdade, confirmada, né? O mercado fica mais seguro para ficar comprador por longo prazo. Só que assim, eu ainda acho que vai ter um mês vermelho em agosto cruz. E aí setembro é uma incógnita ainda para mim. Porque setembro ou vai iniciar o bull market de verdade, ou vai retomar uma grande queda, uma capitulação. Na dúvida, eu tenho que estar preparado para os dois cenários. Tá? Então, na dúvida, eu tenho que estar preparado para os dois cenários. Então, a gente testou os topos anteriores do ciclo anterior como suporte. Então, é sim preços muito bons para comprar Bitcoin. Mas, caso dê ruim, vocês já sabem a minha opinião. Tá? Ele pode ainda buscar a linha laranja, caso setembro der paulada, ou outubro, sei lá, e aí finalizar, né, este ano, o ciclo de queda desse ano. Tá? Então a gente está aqui ainda testando. Na minha opinião, é continuação de alta aqui, de curto prazo. Ele ainda pode buscar os 75,
Na minha opinião, ele vai buscar acima dessa máxima aqui, até 74.500 por aí, na minha opinião, tá? Vem fazendo topo de fundos descendente. Outra coisa muito importante colocar, tá? A gente está em tendência de alta aqui, de curto prazo. Joga assim, ó, coloca a linha da LTA assim e vai seguindo o preço do jeito que ele tá. Se ele chegar a bater aqui, na linha pontilhada superior, e resistir, tá? Se ele perder essa região, ele vai querer lateralizar aqui. Isso seria o nosso agosto. E a partir daqui, setembro, é uma incógnita para mim, tá? É uma incógnita. Mas eu acredito que é isso aí, tá? Acredito que agosto ele vai... Eu acredito que final de julho agora com mais barras, né, mais informação, eu acredito que até o final de julho a gente vai chegar aqui, ou até dia 10 de agosto, por aí. E eu acredito que a gente vai entrar em lateralidade em agosto. E depois é uma incógnita. A minha dúvida é essa, tá? Para isso, eu vou ter que estar preparado para os dois cenários. Eu já tenho que estar comprado em Bitcoin por longo prazo, que é o que eu fiz, já comprei 3 vezes esse ano. E só vou comprar se tiver algum mês vermelho, ou seja, uma queda mensal. E aí eu compro a mínima desse mensal, independente de onde está o preço. É isso que eu vou fazer, tá? Basicamente é isso. Então, também teste de resistência hoje, né? Teste de resistência. Tem que passar essa região, porque senão tudo que eu tô falando aqui vai pro buraco, vai pro saco, tá? Ó, como é que funciona a tendência de alta? Exatamente como a tendência de baixa, né? Os topos anteriores são os suportes principais. Então, ele está rompendo temporariamente hoje o topo, como se fosse o topo anterior, né? Mas é o fundo anterior, que como se fosse o fundo anterior. Então, ele precisa romper isso aqui e precisa romper a máxima desse canal. E aí vocês vão ver que aqui é a resistência, ó, tá vendo? Aqui eu acho que o Bitcoin não passa esse mês, 74.800. Se ele conseguir ainda manter o rompimento dessa região, tá? Se ao longo dessa semana ele rejeitar e voltar para cá, alarme, liga-se o alarme, porque ele pode trazer mais uma perna de baixa para agosto, tá? Então ele não pode rejeitar essa região que ele está tentando buscar aqui, porque claramente ele está tentando buscar a linha verde aqui, ó, claramente, tá? Então ele vai manter essa alta aí, e aqui, né, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se ele voltar a ficar xoxo, ele pode dar uma pedrada depois, em setembro ou outubro, enfim, algum mês lá na frente, tá? A tendência de alta no diário já está se confirmando, o RSI acima de 50 é confirmação da tendência de alta, tá? Então, é só ele manter essa tendência de alta que ele está tendo aqui. Confirmado o RSI, na minha opinião, continuação de alta. Então, a chance é grande se já atingir 74 esse mês. Se eu pegar o semanal a gente ainda está na baixa. A gente não bateu, não chegou a superar os 50. Quando que começa o nosso bull market? Quando ele superar 50, tá? Então, quando ele superar RSI 50, começa a tendência de alta semanal. Então, o que podemos falar? A tendência semanal se mantém ainda de baixa, com tentativa de reversão, mas tem risco ainda de cair mais. Porque enquanto o RSI estiver abaixo de 50 no semanal, nós ainda estamos em bear. No diário, está entrando em tendência de alta no gráfico diário, ou seja, pode subir por mais 15 dias o mercado. O Bitcoin pode ir buscar em 15 dias os 75, por exemplo. Né? Lateralizando e subindo, lateralizando e subindo. Tá. Não temos reversão de tendência no semanal ainda. No mensal, deixa eu ver no mensal, eu acho que a gente já está... o mensal ainda também não. Então o mensal está abaixo de 50? Está abaixo de 50. Enquanto ele se mantém abaixo de 50, risco de mais queda no mensal. Tá? Então sim, a gente ainda pode ter algum mês de queda ou 2, 3 meses de queda ainda, tá? Sejam lá grandes ou pequenas, né? Mas pode. Então o mensal está em baixa ainda, semanal está em baixa ainda, diário começou a alta, 4 horas confirmada a alta no 4 horas. Tá? Então tendência de 4 horas acima de 50 confirmado. Então a gente precisa que as 4 tendências
a semanal, a mensal, a diária e a de 4 horas, todas elas estejam acima de 50. E aí a gente confirma bull market, tá? Por enquanto, estamos com duas negativas, que é a mensal e a semanal, que oferecem risco maior, porque são as mais importantes, e a de 4 horas alta e a diária alta, tá? Então, duas altas e duas quedas, duas tendências de baixa em tempos maiores. Qual que mais a gente dá peso? As maiores. Então, a semanal, tá? Por exemplo, a semanal, ela tá querendo vir, ó, já está em 42 pontos. Ela precisa buscar acima de 50, tá? Não buscou ainda, então não temos confirmação de reversão ainda. Isso aqui pode ser só um pullback mensal para ele continuar caindo. Então, essa é a característica aí do mês de julho para o mês cripto, pro mercado cripto, tá? Então, beleza. Estou ainda, então, acredito em alta de curto prazo, alta de 4 horas, ok? Fico na posição de curto prazo, ok? Tudo bem. Compro para longo prazo, tá? Porque a gente já está com o relógio, a gente já está fazendo tic-tac para acabar o ciclo de baixa. Provavelmente até dezembro desse ano termina o ciclo de baixa, na minha opinião, a chance é muito grande, tá? Até dezembro a gente pode terminar esse ciclo de baixa. Ah, outra coisa, eu queria só fazer o movimento aqui oposto, só para vocês entenderem a minha preocupação no sentido de gastar todo o dinheiro de uma vez, né? Então aqui a gente teve uma alta, que foi a seguinte, ó, essa alta aqui, ó, a gente pode replicar ela, só que inverter, tá? E a gente pode entender o que ainda pode acontecer no semanal, tá? Então sim, o Bitcoin ainda pode buscar esses níveis aqui. Se o nosso fundo do bear for igual ao nosso topo, o preço ainda vai andar nessa direção assim, ó, tá? Que é a famosa cunha, né? Tá? Então dá para ver que ele teria espaço para subir um pouco mais e a reversão aconteceria ali por outubro, novembro, né? Então essa é a minha dúvida, como vai se suceder isso aqui, né? Essa baixa, se quando começar a cair com menos volume do que antes, menos volume do que esse mês aqui, eu vou entender que ele vai querer fazer cunha, tá? Se ele conseguir romper 75 e se manter acima, aí eu descarto a cunha, tá? Daí realmente a gente já está no fundo do mercado. Nos dados on-chain eu queria ver o MVRV na linha da água. Na linha da água a gente ainda segue em bear, quando está na linha azul nós temos alta, né? Conforme eu já expliquei para vocês, eu tenho só receio de uma coisa acontecer para esse ano, que é o que aconteceu em 2017, que é cada vez menos pessoas aceitando prejuízo, e do nada, em novembro, dá uma pedrada de 50%, tá? Então, do nada dá essa pedrada. Então, nesse ciclo, como ele está bem parecido com o ciclo anterior, ele realmente formou fundo e foi diminuindo, ele fez a cunha, né? Ele fez a famosa cunha que eu estou falando para vocês. Ele está bem parecido com o ciclo passado. Tá? Então, aqui, se a gente pegar aqui o ciclo passado, né, a gente pega e joga ele para cá. Tá? Então, sim, ele está bem parecido. Se a gente tentar encaixar aqui com uma diminuição do tamanho, porque ele tem menos volume, né, nesse ciclo, tá? Ele está bem parecido, mas ele está parecido, só que menor, né? Menos volume, né? Mais lateral, né? Então por isso que eu acho que sim, a gente tem chance dele ainda fazer cunha. Tá? Aí tem dois níveis, 75, que eu acho que ele pode buscar. Se esse mês ele buscar short squeeze de fato, ele vai buscar aqui. Se ele rejeitar essa região aqui de 68, aí você já sabe a minha opinião. Mas se ele bater aqui 68 ou 69 e rejeitar, na minha opinião, ele vai fazer ele vai ainda lateralizar e vai cunha, perdendo volume, tá? Aí ele vai repetir o ciclo anterior.